Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nossa, essa luz tá forte, hein? Deixa eu ver aqui se fica melhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa série Um Olhar Além do Óbvio. Hoje eu vou receber a Genaína Queiroz. Ela vai falar pra gente sobre o tema Como Superar uma Traição. Ela que é mentora de relacionamentos, né? Vamos aguardar um minutinho ela entrar aqui. Ela acabou de entrar. Gente, essa luz tá demais, né? Mas é isso. Então, gente, hoje a nossa live vai ser esse tema aí que eu acredito que vai conectar com muitas pessoas, né? Que eu conheci. E, inclusive, ela falava que era uma das maiores dores que ela já sentiu. Gena, Tudo boa bem? noite! Gente, hoje a cara tá limpa aqui, porque eu tô com alergia na pele, tá? O negócio ficou feio pro meu lado aqui esses dias, não tô podendo passar maquiagem, enfim. Tá Mas conteúdo é que ótimo. importa, né? Eu É acho que é com isso, certeza. Com né? certeza. Isso aí. Aqui, quero te agradecer mais uma vez, né, por você ter aceitado o convite. A Gena foi a primeira convidada de quando eu comecei, né, esse Foi, quadro de lives. foi, Ela foi. sempre topa, é maravilhosa, tem muito conteúdo para agregar aqui para vocês. E é isso. Então, Gena, sem mais delongas, né, eu quero que você se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, depois, né, como que as terapias entraram na sua vida e tudo, e depois a gente vai para o tema propriamente dito. Eu agora, enquanto você está falando aí, se apresentando, eu não vou te olhar, mas eu vou estar te ouvindo, é porque eu vou encaminhar a live para o pessoal, Ah, tá? tá ótimo. Inclusive, quem tiver aí já, boa noite, Laila, boa noite, Mara. Tinha mais uma pessoa aqui que eu não sei o nome, que está escrito assim, Rainha da Escrita, então, não sei. Mas sejam todos bem-vindas. Se puder clicar no aviãozinho, mandar para o pessoal, a gente Gente, agradece, tá? manda lá, né? Então, vamos Vamos lá. lá, gente, vamos lá. Eu comecei nos negócios, né? Eu sempre trabalhei com gestão, né? A minha área é a psicologia, mas eu sempre trabalhei com gestão em vendas, sempre trabalhei com vendas, né? Me tornei uma consultora empresarial, estrategista de vendas, trabalhei mais de 15 anos com isso, mais de 20 se bobear. E no final desse tempo eu me separei. E eu percebi uma coisa que eu não havia percebido durante esses anos todos, que muitas das causas da baixa produtividade das equipes estava relacionado a problemas nas relações amorosas. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Eu comecei a estudar com os meus clientes. E eu percebi que eu tive mais um ganho. Além de tudo que eu ensino estrategicamente em vendas, tratando a pessoa, aquele resultado da empresa melhorava também. Então, eu decidi agregar essa parte ao meu trabalho. Então, eu trabalho também com negócios, né? Mas eu amo, sou apaixonada nessa parte das terapias, nessa parte das ferramentas, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema teoricamente, né? E quando a gente ouve, ele é pesado, né? Traição. É uma palavra bem Nossa, dura, né? É uma palavra bem dura. Só, gente, que é o seguinte, eu fiz uma colinha aqui porque é muita coisa, tá? Mas vamos lá. sim. Eu não vou perguntar quem foi traído aqui, não vou falar. A gente subentende que é alguém que quer conhecer o conteúdo e tá tudo certo, a gente respeita aqui. Aqui não tem julgamento, aqui é zero julgamento, Com né? certeza. Inclusive, na hora que você entrou, eu estava falando isso. Essa amiga, na época, ela ficou tão devastada que ela chegou perto de mim e falou desse jeito: eu preferia ter enterrado ele do que ter que passar por isso. Ela falou: eu acho que se ele tivesse morrido, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri pela traição. Porque, lá vai lá, É Gena. doloroso, é É, doloroso, né? Por é, é. quê? E é uma das coisas, né? Hoje a gente vai evitar falar de quem traiu, porque hoje o espaço é para quem quer superar isso. Então, eu Sim, acho que esse é o momento, né? E esse luto inicial, primeiro é o choque, né? Você sim. tem aquele choque, você parece que fica anestesiado, assim, é uma sensação horrorosa, que Uhum. peito apertado, frio na barriga, você não sabe o que você vai fazer, você não entende, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? O que será que é isso? Meu Deus do céu, quem era? Eu acho que a questão para a mulher não é nem a questão sexual, é a questão de quem é essa pessoa com quem eu convivi, que eu tô vendo uma outra face dela completamente diferente. Então, para homens, a questão da traição está muito mais ligado à questão sexual. Eles ficam mais preocupados se o cara se ficou com alguém, se transou, como é que foi, se foi melhor, o tamanho, né, do negocinho lá. Homem tem mais Do essa, brinquedo. essa característica, tá? Isso aí é certo, tem mais essa característica. A mulher não. A mulher ela leva realmente pro lado do coração. Do coração, né? E esse luto que você comentou, ele é o pior luto que existe. Porque quando a pessoa morre, você entende que aquilo ali não tem mais jeito. É Acabou. necessário, você tem que superar, não tem jeito. Uma hora você tem que se conformar, né? Uhum. E, Sim. e aí, com o passar do tempo, isso vira uma saudade, isso vira uma boa lembrança, né? Isso vai acontecendo. O luto por separação e traição, ele é doloroso demais, porque a pessoa continua lá. E muitas vezes com a pessoa com quem traiu você. E aí isso dói demais, isso dói demais, 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 demais. E aí é preferível mesmo, é preferível, né? Eu realmente, eu também tive essa sensação. É preferível ver a pessoa lá morta do que passar por isso, porque Pois é é. horrível.
É Ô, horrível. Gena, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio aqui, por exemplo. A gente sabe das feridas emocionais, né? Nós temos Sim, 5, sim, que é abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Todos nós temos um pouquinho de cada dessas feridas sim, e uma mais predominante. O meu caso, absurdamente maior, a questão do abandono, né? sim. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho mais. Trabalhei isso em mim. Então, assim, eu não tenho muito essa questão da traição. Se fui traída, não soube. Das vezes que soube, não me impactou. Entendeu? Entendi. É uma coisa que não está na minha grade, então não atraí. Mas eu queria te perguntar o seguinte: por quê? Quando a gente está imaturo, tá? Eu estou falando por mim, tá, gente? A gente tem mania de levar tudo para nós. Tudo que o outro faz, né? Por exemplo, se ele não me escolhe, é porque tem algo errado comigo, É, tá? A gente tem essa tendência. Ah, ele escolheu porque a outra é melhor do que eu. Não, não não. é. Não é. É porque a outra está equiparada energeticamente, ela está alinhada. Então, assim, isso não diminui o seu valor. Mas eu custei chegar nesse lugar. Então, hoje, eu estou numa posição que, né, eu saí de um relacionamento aí atrás, foi assim, cada vez mais que eu encerro ciclos, é mais fácil para mim. Porque eu não Sim, tomo aquilo como pessoal, porque eu sei o que, que eu quero, eu sei sim. o meu valor. E se o outro não é capaz de estar comigo, é porque ele não tem condições de me ofertar aquilo que eu busco, e está tudo certo. Não é porque ele é menor que tudo. Então, por que, que eu estou falando isso tudo? Para chegar no contexto da traição, porque é muito comum a mulher que é traída, ela achar que o erro está com ela. Eu não fui boa lá em quatro Então, eu vou paredes. chegar aí, eu vou chegar É. aí, Então, né? assim, quando ela trabalha essa questão, esse luto é mais fácil? Então, normalmente, quando ocorre a traição, né, e a pessoa gosta da outra que traiu, ela tem três pilares abalados, tá? A segurança, a confiança e a identidade. Porque a primeira coisa que acontece é essa pessoa ficar insegura. Ela fala: Meu Deus, o que está errado comigo? Será que meu corpo tá feio? Será que eu tô feia? Será que eu tô velha? Será que eu não tô fazendo direitinho? O que está acontecendo comigo? Nossa, olha no espelho, fala: Tô horrorosa, preciso comprar uma roupa nova, preciso cortar o cabelo. Repara, mulher termina relacionamento por traição, passa um tempinho ela tá com um look novo. Entendeu? Tá com skin novo. Porque é isso, ela fica muito insegura, né? A Sim. confiança é totalmente abalada, porque quebrou o cristal. Eu gosto de falar assim: quebrou o cristal. Como você vai confiar nessa pessoa novamente? Né? E dependendo das situações, e eu pego cada uma que assim, quando eu acho que eu não vou me surpreender, eu só me surpreendo. Dependendo da situação, é uma coisa que é impossível de você perdoar, de você rever, de você tentar fazer alguma coisa. E aí, essa falta de confiança, essa falta de autoconfiança, né? Ela traz aquela vontade de você ficar investigando, de você ficar olhando o que aconteceu, de você Stalkeando, né? stalkeando, passando de carro na frente para ver se está no lugar. Nossa, Isso isso é um acontece. inferno, cara. E Nossa, você, você e para de você viver a sua vida e vai para. viver do outro. E você perde a sua identidade. Porque aí você deixa de ser você para ser um ser humano raivoso, vingativo, sofrido, bravo. Você deixa de ser você. Então você passa por um momento, que é justamente esse luto, que é um momento muito difícil. Tem algumas etapas para a gente poder entender e passar. E se a gente souber delas, a gente consegue pular elas mais fácil. Entendeu? Para Sim, a gente poder superar isso. Porque é uma dor muito grande, é uma dor horrorosa. E a gente não sabe o que fazer. A gente só quer que aquilo acabe. Né? Eu quero que isso acabe. Eu acho que essa é a sensação. Tem alguém falando alguma tem, coisa. tem um comentário aqui. Tá, Ah, olha o padrão. Eu fui traída em quase todos os relacionamentos. Já tive muita desconfiança. Hoje melhorei muito, graças a Deus. Tanto melhorou que hoje eu conheço essa pessoa. Hoje ela está num relacionamento onde isso não acontece. Tá vendo? Como é olha que só. diz respeito da gente, né, Gena? A Enquanto gente ela vive não. ciclos, a gente vive ciclos, sabe? E se a gente não olhar para isso, não quebrar essas barreiras, a gente, porque isso vem, eu gosto muito da constelação para explicar isso vem da nossa ancestralidade. É a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua Sim, tataravó, e a gente vem carregando esses ciclos, essas repetições, às vezes de forma diferente, mas muito parecidas. E se a gente não entender e se quebrar esse ciclo, a gente não muda a forma, o que a gente vai atrair. Porque sim, eu sempre tive homens que. Os homens sempre me traíram. Por quê? Aonde estava o gap, entendeu? E é isso que a gente descobre na sessão de sim. mentoria, é isso que a gente trabalha. Aonde está? Me conta dos seus relacionamentos passados. O que houve? O que aconteceu? E esse agora? Eu sempre encontro um padrão. É impressionante. E aí é muito fácil de quebrar. Aí a pessoa entendendo, ela começa a voltar para si. E muitas vezes vem lá da infância, né, ô Gena? Com certeza. Igual eu tô te falando, eu não tenho, graças a Deus, isso não estava na minha grade, na minha programação reencarnatória. Mas eu também nunca soube do meu pai trair a minha mãe. Nunca. Olha só. Entende? Não tá na sua Nunca. grade. Não está na minha grade. Mas meu pai vivia fora, É. porque ele trabalhava fora, então ele não estava lá comigo. Aí tá vendo a questão do abandono? Sim, Ele era indisponível para minha mãe, porque ele sim, trabalhava muito. Aí eu sim. comecei a buscar, né, pelo padrão, repetindo pessoas indisponíveis. Então, assim, tá tudo mesmo, igual você falou, tá relacionado aos nossos ancestrais. A gente pode Sim, olhar para isso, tem né? tudo a ver, né? E aí, você com esses três pilares, né? A segurança, a confiança e a identidade abalada,
a gente não sabe mais quem sou eu. A gente vira um zumbi. É isso. Ah lá. É A horrível, Mara até né? escreveu ela lá. Eu achava que o problema era comigo. É, a maioria acha. É, a Ela, maioria acha, a é, maioria acha. E, assim, rola até meio que uma síndrome de Estocolmo. Você começa a admirar o traidor. Você fala, você fica por perto, tem recaídas, fica por perto, ainda fica bajulando. Isso acontece. Isso acontece nossa, também. É, acontece. Porque a pessoa meu fica achando Deus. que a culpa é dela. Então ela já está com uma dependência emocional. Isso é muito complicado, né? Isso é muito difícil. A Então, independência emocional, ela põe a gente em cada lugar, e né? Faz a quando gente você aceitar vê, cada coisa. quando você vê, você já está dentro dela. E aí você É, fala, caraca, eu estou dependendo dessa pessoa. Tipo assim, como se não tivesse aquela pessoa, o mundo ia acabar. E não é assim. E é a base do meu tratamento com essas mulheres traídas. Eu gosto de atendê-las individualmente. Então eu faço um valor bem acessível para poder elas conseguirem fazer e ter resultado. Então a base de tudo é entender que existem outras áreas da vida e a gente vai focar em outra área para poder desenvolver. A gente vai tornar essa mulher mais produtiva, mais bonita, mais saudável, mais conectada com aquilo que ela gosta. E isso por si só já ajuda o tempo a passar e quando vê, aí já era. Eu analiso o perfil comportamental, baseado no perfil comportamental. A gente usa a estratégia, né, adequada para essa mulher, para esse homem, já, né, tratam homens e mulheres, mais mulheres. E aí a gente vai refazendo a vida. Não é do dia para a noite, não é milagre. Você tem que querer sair disso. E ô, é bem tranquilo. Eu vou explicar. ô, É, Diana, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você trata os dois, quem que você acha que é mais fácil de superar? a mulher. É? É. O homem, quando ele é traído, ele fica na amargura, ele fica na lamúria, no chororô. Assim, eu faço a sessão com a mulher, dou o dever de casa, e ela faz, e ela volta na semana seguinte, ela tá cumprindo ali, sofrido, às vezes chora, relembra e tal. Mas o homem não. O homem me manda o WhatsApp, ele quer conversar 10 horas da noite, quer desabafar, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, que a cabeça tá a mil. E assim, sofre muito, 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 muito. É aquela comparação, porque o cara é o protetor, né? Então, tipo assim, é como se ele fosse nada. Então, é o que eu percebo, os homens sofrem mais. É, E aí eu vou te falar aqui os tipos de traição, porque a gente tá. acha que a traição é uma só. Não, gente, olha só. E aí engloba muita coisa, né? Ó, mentira constante, aquela pessoa que mente descaradamente, né? E você sabe que ela tá mentindo. Vida dupla. Eu tenho alunas, né, e pacientes que descobriram que o parceiro tinha uma vida completamente paralela à vida que tinha com ela. Completamente. Gente, Um outro mundo, uma outra aí, vibe. aí que eu te falo, a gente custa dar conta de viver uma. Imagina duas, gente. Sim, não, que duas. Eram Misericórdia. várias, eram várias, eram várias, muitas. Assim, Deus me livre. loucura, loucura. Omissão, porque tem muita, muita traição por omissão. Né? A pessoa fica, a mulher fica omissa porque está desconfiada, e o homem vai lá e trai, fala, você omitiu a mim, né? Eu acho que isso é isso que pega. Manipulação. Faz a mulher pagar de doida, tipo, você tá doida? Não é isso, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Ai, que a mulher tá, não, tá maluca. Manipulação. Esconder conversas. Você pode postar. Tem uma resistência para deixar o celular perto de você. Você põe a mão no celular para ver alguma coisa. Você É, pode a pessoa ficar sim. incomodada. Você pode ter Ai, gente, certeza nossa, que você tem falou isso, eu regra. tenho que mandar essa live para uma pessoa que eu lembrei aqui agora. Ó, então manda, né? Relacionamento paralelo, que às vezes é com uma só, tem uma amante Gente, fixa, às vezes dura anos, e a pessoa, quando descobre, ela fala: Meu Deus, o que aconteceu? Pornografia compulsiva, dependendo do acordo do casal, né? Tem casais que são do meio liberal, gostam de ter essa prática, e é muito comum, hoje a gente já conversa abertamente sobre isso, né? Pessoas que abrem relacionamento, poliamor, pessoas que gostam de frequentar essas festas, né? Onde rola tudo, e elas são muito cabeça aberta, mas tem pessoas que se dizem monogâmicas e tem essa tendência de pornografia compulsiva. Isso é o veneno da face da terra. Porque isso vicia. E você não se contenta com nada. E aí a pessoa que está viciada nisso é muito difícil de sair, sabe? Muito complicado. E por fim, aí nenhuma mulher também vai ser suficiente. Aí vai ficar é, naquele troca-troca, não tá achando a questão ali. Aí, nesse caso, a questão é com ele, né? Ou ela. exatamente. E aí tem o envolvimento emocional também, porque às vezes essa pessoa que trai, tanto o homem quanto a mulher, se envolve emocionalmente com a outra parte. E a pessoa que já estava, ela sente. Né? Então, todas essas aqui é muito doloroso, é muito doloroso. Então, a gente entender que tipo de traição foi essa sua, a gente entende isso também, para a gente tratar no cerne da questão, né? E eu falo para você, toda traição sexual, ela começou antes do ato do sexo ali. Ela já Sim. começou As antes. brechas, né? Ela já começou antes, né? Então, assim, já estava escondendo a verdade há algum tempo. E a A, a gente minha fica em mãe, negação. A gente fica em a minha mãe negação. falava muito assim, o ditado que ela usava, a ocasião faz o ladrão. Minha mãe sempre falava isso. Exatamente, Então, exatamente. é onde que eu falo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes que a gente frequenta, se a gente está dentro de um relacionamento, porque você não vai com aquela intenção, mas você está abrindo brecha, entendeu? Exatamente, Então, exatamente. é complicado, né? A E pessoa não aí? precisa, se você está num relacionamento, a pessoa não precisa saber do seu relacionamento, mas ela tem que saber que você está em um.
né? Exatamente, E exatamente. assim, se o outro veio até você, isso às vezes acontece, tem gente que você não dá confiança e a pessoa é atirada. É, Mas na maioria das vezes é porque existe uma abertura. É claro que exatamente. isso não é regra, né, Eugênia? Igual eu tô falando, Não, e tem gente também que é. tem casos, e aí também tem casos que acaba acontecendo mesmo, as pessoas se envolvem e começam a gostar uma da outra e acabam se separando, né? Acontece também, gente. É uma coisa que, infelizmente, né, uma parte vai doer, vai sofrer, mas pode acontecer. Então, né, a gente está sujeito a isso. Mas, gente, a gente está aqui para poder conversar sobre superar, né? Então, a gente tem aqui algumas fases da superação que eu quero passar para vocês. Aí, a Marina, na hora que você quiser intervir de fase em fase, você pode perguntar se você Tá. quiser, tá? A O primeira, pessoal que tá aí também, gente, se vocês pode quiserem fazer perguntar. comentários, quiser perguntar, é a hora, tá? Aí eu vou É. abrir uma brecha aqui e pergunto pra gente. É isso aí. Vamos Então lá. vamos lá. A primeira fase é o choque, né? Logo quando você descobre, seja porque você flagrou, seja porque você viu mensagem no celular, seja porque você desconfiou e tem uma evidência muito clara, que alguém viu e te contou, você fica em choque. Você pensa, isso não está acontecendo comigo. Não, não pode ser. E aquilo te paralisa, porque você não quer sair da relação. Você toma um susto. Você fala, gente, o que está acontecendo? Minha vida estava ótima aqui, eu estava fazendo minha comida aqui, de repente veio essa informação na minha cabeça. Né? Então, isso desarticula completamente a pessoa. Então, o cérebro, ele entra imediatamente em negação. Fala, não pode ser, porque ela gosta de mim. Não, que isso. Ela é toda dedicada, ela cuida da minha roupa, ela faz tudo que eu peço, ela não me nega sexo, né? Assim, vou falar de homens e mulheres para a gente poder entender. E entra em negação. Mesmo tendo evidência na cara, fala, não, não é possível, não é possível, não é possível. Aí tá. Com o tratamento, a gente tira esse processo de negação. A gente fala, não, Uhum. não tem como. Não tem como você desver isso daqui. Desvio. Essa situação aqui não tem como se desver, né? Então vamos lá. E aí depois, o negócio vai ficando feio, gente. É triste. Se você conhecer essas fases, você vai ver que você tá entrando nela, você vai pular. É isso que acontece. A obsessão, tá? Você quer descobrir tudo. Você vira CSI Miami, você quer saber de tudo, você quer investigar, você vê um story, você printa e amplia para ver o que tem atrás, o que está acontecendo. Olha. É bem assim, né? Aí fica senha de celular, Instagram, segue, contrata detetive, para poder entender o que está acontecendo, vai atrás da outra pessoa e fica Nossa, isso para obcecado. mim é o último grau da humilhação, né? Eu sei ir É, atrás, nossa, como se a é, pessoa tivesse, te devesse alguma coisa, né? Porque seu cérebro, ele está tentando. O cérebro é preguiçoso, gente. Ele é totalmente preguiçoso. Ele vai fazer força com você para ficar quietinho. Entendeu? E você tem que ser forte. É igual treino. Eu não gosto de treinar. Ai, eu odeio treinar. Mas tem que treinar, tem que fazer atividade física, né? A gente está envelhecendo, as coisas estão acontecendo. E quando você está treinando, você está tirando o cérebro da zona de conforto, que você está fazendo doer, e ele fala, para, e você fala, não, eu vou continuar. E essa parte da obsessão é o seu cérebro dizendo para você que você precisa voltar para aquela história. Só que aquela história não faz sentido nenhum. Você está buscando razões para acreditar que aquela pessoa gosta de você. É impressionante, né? O nosso cérebro ele é milagroso. É, milagre. Terceira fase, comparação, né? Aí você começa a pensar, ela é mais bonita? Nossa, ela é bem bonita, ela é mais nova, né? Pois é, é. Nossa, ela é mais bem sucedida, né? Ou então o cara fala, pô, o cara é todo sarado, olha, putz, cara, foda, né? Ou então fala, lá, nos Moseruelas, não tem nada a ver, nem entendi o que aconteceu. Então, aí você começa a comparar, né? E isso dói também, isso é horrível, porque você não tem que se comparar a ninguém, você não tem que nada. Essa comparação é inexistente. As razões pelas quais essa pessoa viu algum interesse na outra não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, com o que ela sente. Sim, E é isso que a gente precisa entender quando é traído. É isso entendi. que a gente precisa entender, né? Então, assim, é um dos momentos mais perigosos, tá? Essa parte da comparação. Porque você É, começa a colocar a culpa em você. Aí você fala, é, mas também você podia ter se cuidado, você podia ter ido treinar todas as vezes. Ah lá, bundão da mulher, que ela faz glúteo direto, né? Até o dia só do glúteo. E eu podia comer menos, sou gorda. Aí você começa a botar a culpa em você. E é. aí você entra num, num void que você não sai. Você não sai. Ô, Gena, eu falo que a comparação, ela é uma das piores, uma das coisas mais cruéis que a gente pode fazer. Em Sim, todos os sentidos, não é só nesse caso de traição, não. Em qualquer é. área. Porque a gente nunca ganha na comparação. Observa, toda Não, vez que a gente se compara com alguém, a gente sempre perde. exatamente, Então, exatamente. assim, a gente quer comparar, às vezes, uma história, uma vida nossa com algo que a gente está vendo ali nos stories do E que a Instagram. gente não tem total acesso, a gente desconhece, exceto se Com você certeza, convivia com a outra com pessoa também que te certeza. traiu, que traiu com a outra pessoa. Aí, beleza. Mas mesmo assim, sempre perde. Essa comparação, ela sempre perde. Sempre perde. Né? É muito complicado. E aí a gente trabalha essa questão da culpa. Eu já começo na comparação, já trabalhando implicitamente a culpa, porque ela acontece e ela detona. Se você não caminha rápido dentro dessa fase aqui, risco de crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entendeu? Porque a pessoa, ela fala, acabou.
que eu vou fazer? Já tem dependência emocional, já tomou aquele susto, tá se sentindo nada, tá insegura, tá desconfiada, desidentifica completamente. Então é a fase perigosa, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Eu tenho comigo, tem gente que trai, mas gosta. Queria saber se é possível. Eu tenho a Trai, minha opinião, fala a sua. não entendi, trai, mas gosta? Ela tá perguntando assim Ah, se é trai possível a alguém pessoa, mas trair gosta da pessoa. gostando da pessoa. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Como é que eu vou falar isso? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Suponhamos, tá, que você tem um namorado. Esse namorado é um querido, um fofo, faz tudo por você, te trata bem. Você sente que ele gosta de você, você percebe que ele gosta de você. Mas um dado dia, você descobre que ele tem uma vida completamente diferente do que ele te contava. Onde você nem está inserida, onde você nem existe. Entendeu? E aí, essa pessoa justifica dessa forma. Ela diz assim: com você é diferente. Nesse lado aqui, eu quero essas coisas que eu não cogito com você porque eu te respeito. Aposto que, se rolou com você, aposto que você deve ter ouvido algo semelhante. E pode acontecer, infelizmente. A pessoa ela pode ser não monogâmica. Ela pode gostar de algumas coisas que ela não cogita fazer com a pessoa. E o que Eu, você eu, faz? hum, Não, o que você faz? é. Entendeu? Eu tenho comigo que isso realmente pode acontecer. Mas aonde que eu quero chegar? A pessoa que trai, gostando de outro, ela tem um problema muito sério a resolver com ela mesma, porque ela precisa de uma validação Ela está constante. precisando de alguma adrenalina para sanar algum problema que está rolando. Ou a questão da validação. Então, ela está com esse É. parceiro, ela gosta desse parceiro, mas ela não se sente bom, ela ou Ela ele, já não se ouviu, viu? sente Ela bom já o ouviu. suficiente. Então, eu preciso de alguém mais me validando, porque esse aqui eu já estou careca de saber que ele me fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu quero outra pessoa. Então, ele quer provar para ele. Então, aí é a questão do ego, né? Onde você deixa o seu ego falar mais alto, e aí você acaba perdendo, né? Uma pessoa que você gosta, uma pessoa bacana, por quê? Porque você está buscando validação. E assim, percebe como que é aqui dentro? Então, está dentro do outro, esse E quando assim, trai, não é e eu, você. e eu, e eu penso da seguinte forma: aqui eu trabalho sem julgamento, tá? A pessoa vem para superar a traição. Ela pode sair solteira e superada e retornar perdoando e superada. Então, eu não tenho julgamento aqui. Eu quero que ela se resolva e que ela fique bem. Então, eu percebo que isso tem mais a ver, igual essa situação que eu falei com a Ilmara, isso tem mais a ver com o seu valor em relação ao fato do que com o ato. Porque essa pessoa que cometeu o ato, ela já está totalmente errada. É você, com o seu valor, que vai entender se isso vale a pena para você ou não. Se é possível dar uma chance, entendeu? Se é possível dar um... Eita, gasolina. Oh, meu Deus. Nossa, a água foi lá dentro. Oh, meu Deus do céu. Se é possível perdoar, se é possível continuar, se é possível continuar sem cobrar, sem jogar na cara, sem fazer climão, sem dar crise, né? Então tem toda essa questão que tem mais a ver com o valor de quem foi traído. A pessoa pode ter o valor justiça, então ela não vai aceitar de jeito nenhum a traição, ela vai terminar mesmo gostando. Tem pessoa que o valor é outro, entendeu? O valor é a paz, o valor é a tranquilidade, o valor é o momento que é vivido ali. Então ela fala: ah, quer saber? Não tô nem aí. Não vou continuar. Se fizer, vai fazer, eu não estou sabendo. Faz vista grossa, isso acontece mais do que vocês imaginam. Com certeza. E aí, Jana, outra pergunta. Traiu uma vez, foi perdoado, a chance de trair de novo? Então, eu já vi Ou você acha que não? eu já vi 3 situações. O homem traiu, ela perdoou. Beleza. Perdoou, levou por um tempo, lá, 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 lá. Ele traiu de novo. Aí ela separou, ela não deu conta. Essa é a situação, tá? Ou ela faz vista grossa. É uma situação. A outra situação, ele traiu ela. Ela, pé da vida, trai ele. Nossa Senhora. É, Aí é. como é? O chumbo Rola muito. trocado. Chumbo trocado, entendeu? E aí costuma acontecer o seguinte: eu traio pra lá, você trai pra cá, e a gente vive aqui fingindo que é comercial de margarina. Entendeu? Nossa Senhora. É doloroso, né? É isso aí. E tem uma Como diz terceira. o Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece, cada um tem o parceiro que merece, cada um Exatamente. tem aquilo que tolera, né? Então, Exatamente. E a gente está num mundo um mundo muito aberto agora, um mundo onde a gente pode pensar as coisas de uma forma diferente, que a gente não tem que nada. Então, é muito complicado quando alguém chega aqui com um pensamento fixo de que algo é errado, de que eu não aceito, eu vou entender os valores para poder entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes não há traição e a pessoa acha que ouve, já vem me procurar com essa neura e tal, e aí vê que não tinha nada a ver, né? Insegurança de outras coisas que já aconteceram no passado, tem essa situação também. Então vai vendo aí, né? Depois que você passa dessa parte, eu trabalho muito a culpa e é muito interessante, vem a fase da raiva. Aí você começa a falar, filho da mãe, nossa senhora, né? Aí finalmente você começa a enxergar
que aquela pessoa não era daquela banda larga toda que você achava, né? E Que o aí, alecrim não é dourado. toda a raiva é uma emoção. E toda emoção, ela tem uma função positiva na vida da gente, né? E você pode canalizar a raiva, e é o que eu faço, eu tenho uma dinâmica, uma prática que eu faço, que a gente canaliza a raiva para a pessoa poder focar em algo que ela precisa hiperfocar para ela poder desembolar e evoluir. Entendeu? Então, se, por exemplo, homem é danado para acontecer isso, ele tá com raiva, porque fica com muita raiva. Quando fica com raiva, é aí que acontece aquelas coisas que a gente vê aí que tá acontecendo, né? Muito, isso aumentando. Então, aí o que a gente faz? Isso não aconteceu Não na precisa falar. é. Aí o que acontece? A gente canaliza, e homem é o seguinte: homem é muito a questão do corpo, né? Canaliza, então vai pra academia. O cara corre de manhã, depois ele puxa ferro, depois ele faz um box, e aí ele descarrega, emagrece, fica mais bonito, né? Então ele começa a se sentir melhor, e aí ele começa, as mulheres começam a olhar pra ele começa a querer sair porque ele tá melhor, ele tá mais autoconfiante. Então, isso muda o contexto, né? Então, e com a mulher ela já é mais sofrida. E a mulher, eu gosto muito de focar na questão profissional. Eu acho que a questão profissional é uma questão que, se a mulher conquista, ela se aterra. Né? Porque ainda existe essa fragilidade feminina no mercado de trabalho. Então, quando ela consegue um bom resultado, quando ela consegue uma recolocação num lugar que ela queria muito trabalhar, putz, ela fica se sentindo o máximo. Ela fala, eu sou foda, né? Então, a raiva a gente canaliza ela para ela potencializar alguma ação para desenvolver aquela pessoa, tá? Vamos lá. A última fase, que aí, né, a pessoa já tá começando a ficar melhor e tal, né, o cara tá lá bonitão, é a aceitação. É a pessoa começa a aceitar que acabou, não tem mais o que fazer. É isso, né? E aí significa, né, parar de lutar contra algo que já aconteceu. Porque o que acontece nessas fases todas aqui é a gente lutar por conta do que ocorreu. Só que essa luta você já perdeu. Você só precisa aceitar. Seria ótimo o fato acontecer do choque você pular para aceitação. Mas isso não acontece. A gente tem que obrigatoriamente passar por essas fases. É, isso que eu ia falar, obrigatoriamente, né? Aí o tempo que vai variar de É, pessoa para pessoa, mas todo mundo passa pelos três, né, hoje, né? é, é Ó, pelas, exatamente. são três, não, são quatro, né? Cinco, são Cinco, 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 cinco. cinco, né? O que eu Uhum. faço é acelerar esse processo para a pessoa se sentir melhor, porque essa dor, ela é física até. E aí é muito ruim. A pessoa ela, não, a produtividade dela baixa, ela não rende, a casa dela fica bagunçada, porque é o reflexo do que está na cabeça dela. Se ela treina, ela não vai mais. Se ela está fazendo um curso, ela desiste, entendeu? Então, o mundo acabou. É simples assim. E aí E eu tem a posso. vergonha também, né, Gena? A Então, vergonha. em alguns casos, sim, muita vergonha também. E a sensação de humilhação. É, nossa senhora. E aí, Deve ser bom, não. eu costumo conversar, né, com elas o seguinte: erros que você não deve cometer se você foi traído ou traída, né? Achar que precisa saber de todos os detalhes. Chega, você já descobriu o fato. Foi traído. Esquece, dali é uma decisão que você precisa tomar. Para de ficar mexendo, porque a minha mãe falava, não vou falar essa não. Se você ficar colocando o dedo na ferida, ela não vai cicatrizar. Se ela começa a dar uma casquinha, você arranca, ela não vai cicatrizar. Então para, não queira mais detalhes, tá? O erro É, os 2. detalhes só servem para intensificar a dor. Não vai resolver nada, não vai mudar o fato. Exatamente. O erro 2, começar a competir com a outra pessoa. Aí eu já vi mulher cortando o cabelo igual a outra. Nossa. Exatamente, mudar o estilo de vestir parecido. Porque fica tentando trazer de volta, entendeu? Só que não, porque isso não tem nada a ver com essa comparação. Isso tem a ver com valor. Não é essa competição. É o valor dele ou dela que traiu, entendeu? Erro 3, achar que nunca mais vai confiar em ninguém. Gente, sempre tem um chinelo velho para no pé cansado. Sim, sim. Eu adoro falar isso porque sempre tem gente. Olha, isso não significa porque você foi traído. Eu escuto, estou desacreditado, os caras não querem nada, olha só isso. Tá tudo muito, né, misturado. Não, gente, tem gente boa. É você que está direcionando o seu farol para o lugar errado. Então a gente tenta entender e focar. Né? Não é esse tipo de pessoa que você quer trazer para você. Você tem que buscar essa pessoa. Né? Muitas das Mas vezes. tem que trabalhar aqui dentro, né, Gena? Não, é um trabalho dificílimo, É, dificílimo, né? Mas acontece. Essa quebra de padrão é bem mais demorada do que essa questão da tem, superação, sim. né? Porque a superação é uma técnica que é para sanar aquele momento doloroso rápido, entendeu? Porque é muito ruim, né? Erro 4, transformar a dor em identidade. Nossa, gente, essa é Vai. demais. Ó, tem gente que passa assim. Eu tive uma aluna 11 anos de separada. E Sim. ela Uhum. falava, não, porque o meu ex-marido me traiu e tem 11 anos já, né? Nossa, como o tempo passou, vira identidade, né? Vira seu rótulo, fui traída. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, você Sim. foi traída, mas isso não muda quem você é. Ô, Gena, eu acho que isso era mais comum antigamente do que hoje. É, Eu acho que eu tenho essa impressão, não sei. Eu acho que as mulheres hoje, elas
elas dão a volta por cima, elas bolam Sim, para frente mais rápido do sim, que antigamente. Igual, por exemplo, sim. eu vou te falar, a minha avó materna, ela foi traída pelo meu avô. O meu avô tinha vida dupla, né? Ela morava em Uhum. Tabuleiro, meu avô vinha aqui para Juiz de Fora, tinha mulher, teve filhos, tudo. E essa mulher era da idade da filha mais nova deles. Então, Nossa. assim, a minha tia conta, a minha avó, ela ficou depois esclerosada, e a minha tia, não é tia filha dela, não, é uma avó parecida lá, Uhum. irmã da minha avó e tudo. É, ela me contou, ela falava assim, que acha que a avó ficou desse jeito, assim, meio belezinha, para poder esquecer o fato. É, Porque aquilo doeu nela. E acontece muito. meu avô chamava Geraldo. Aham, E o aí, meu também. isso Eu já também. tinha passado, assim, mais de 30 anos, e ela falava, do já velhinha, ela batia assim, ó, e ela ficava assim, Geraldo Dutra, capeta, filha da puta. Olha só, essa É, rima. Ela é, falava essa rima. Já é. não, já não ligava o Lé com Cré, mas ela estava ali e falando, isso virou um mantra para ela. Quer dizer, olha isso. É, não, e o que que acontece? Naquela época, você casava para a vida toda. Então, uma situação como essa, a maioria das mulheres engolia. E aí, o que acontecia? Ela estava engolindo um sapo, né? E isso ia para algum lugar. Tinha que ir para algum lugar. E o lugar mais provável é a cabeça. E lá atrás, não se tinha informações sobre a mente como a gente tem hoje. A gente ainda está Sim. engatinhando, você pensa bem, né? Então, acontecia muito de morrer, de ficar esclerosada, entendeu? De ter um surto e parar numa clínica psiquiátrica, de nunca mais se envolver com ninguém, traumatizar e não querer homem nunca mais na vida. Então, acontece muito isso. Aí, o Mário tá falando que tem um amigo que foi traído e hoje pega todo mundo e faz todo mundo de bobo. E hoje afirma que mulher nenhuma presta. Ele continua vazio. Quando ele chegar em Com casa, ele vai lembrar de certeza, quem? Quando ele com chegar em casa, certeza. quando ele chegar em casa, ele vai lembrar de quem? O que Uhum, acontece é que ele não superou o que passou. E ele se com vinga certeza. dela através das mulheres que ele pega. É simples assim. Com certeza. Entendeu? E O é isso vazio, dá uma isso. sensação momentânea. É igual você comprar quando você tá triste. Você compra, você chega em casa e já tá arrependido. É isso que acontece com ele. Pois é. Né? Aí agora, Mara, você pega o contato da Gena, passa para ele, manda, eu vou te mandar o link, você vai mandar o link dessa live para ele poder assistir, para ele poder buscar ajuda. Porque ele pode sim Ah, encontrar uma mas. mulher. Hã? Uhum. É difícil quebrar essa partícula, pode ser. A não ser que ele se sinta Ah, impactado, mas eu mexido quero com o que eu resolver falei, isso sozinho. aí vem, entendeu? Aí vem. E aí, gente, pra gente poder caminhar, eu quero falar sobre o cérebro, mais uma vez, depois da traição, porque isso é importante, tá? Ele entra em alerta máximo, né? Ele fica ligado pra ver o que tá acontecendo. E aí ele começa a procurar sinal de perigo. Né? Aquele estágio de luta ou fuga, luta ou fuga. E ele fica atento. Então, tudo é uma coisa, hiperdimensiona aquilo que já tá doendo. Então, qualquer coisinha que acontece, chega uma amiga e fala, ih, viu os dois lá no barzinho. Aí começa a pessoa a passar mal, entendeu? E aí ela começa a ficar maluca, né? Aí assim, a pessoa fica revisando mensagens, vai lá, relê as mensagens todas, Não, lembra das datas, não. sonha com a traição. Tem gente que tem pesadelos horríveis e se repetem toda noite. Olha que loucura, né? Imagina cenas, fica criando cenários dos dois fazendo alguma coisa na cabeça, né? Cria hipóteses que, tipo, surreais, ideias mirabolantes do que pode estar acontecendo, razões pelas quais ele fez isso ou ela fez isso. Então, o cérebro, como eu disse, ele quer voltar você para a zona de conforto, porque dá menos trabalho para ele. Você tem que começar a trabalhar isso. A sua cabeça, ela briga com você. É impressionante. Né? A gente fala, não, você não vai brigar comigo, não. Eu vou te vencer, né? Não, eu vou fazer uma força que você vai se acostumar. E se acostuma. E o tempo passa, né? Então, não é loucura. É sobrevivência. É fase. Realmente o cérebro, ele faz isso com a gente. E se você se vê fazendo isso, não se culpa, não. Não se sinta mal. Você tá fazendo isso porque é o que dá no momento. É o que dá para agora, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem que nada, como eu disse. Como eu falei, aqui não tem lugar para julgamento, né, Marina? Eu acho que é complicado, Sim. né? Então, Mas é assim, tão importante, eu falo assim, a gente não fugir da dor. é. Dói, mas eu acho muito importante a gente mergulha. É um luto que você vai viver ali. Eu acho que pular etapas não vai adiantar. Não. Né, eu acho. Até eu falo porque eu vivi um luto não de traição, mas um luto em que eu vivi todas as fases. Sim, E eu acho sim. que isso foi necessário para que eu enterrasse aquela história de vez, entende? Porque não adianta você querer pular, não vai, né? Não Não vai. vai acontecer. Não vai acontecer. Ô, Gena, vai falando aí, eu só vou aqui rapidinho, eu tô te ouvindo. Vai Tá bom, falando aí. tranquilo, Vai tranquilo. falando aí. E aí, gente, chega o dilema, né? Porque muitas vezes essa pessoa que traiu, ela procura de novo, ela quer voltar, ela pede perdão, ela se demonstra extremamente arrependida, né? E aí isso tem mais a ver com você do que com a pessoa. A decisão é sua, tá? Perdoar, às vezes, não é voltar. Né? Essa parte, eu acho que essa parte gera muito impacto. Eu vou até ler isso aqui, ó. Existe gente que perdoa e vai embora. Existe gente que perdoa e continua casada. Uma coisa não depende da outra. Então, se você resolve liberar o perdão para superar esse acontecimento,
Porque isso não pode virar um evento, não, tá? Isso é um acontecimento. Se você superar e liberar o perdão para esse acontecimento, tá tudo bem. Se você tá bem com isso, não tá se sentindo mal, não vai ficar pensando na sua cabeça que ele tá fazendo coisa errada, ela tá fazendo coisa errada, então tá tudo certo. Toca a sua vida. Ah, e se acontecer de novo? A gente vê de novo, trabalha novamente, vamos que vamos, né? Porque Sim, com a vida tem altos certeza. e baixos, gente. Se a vida Com fosse assim, ia ser certeza. chato pra cacete, não, pelo amor de Deus, né? Com Então, certeza. perdoar é libertar. Tem gente que fica amargurada pro resto da vida. Olha sua avó. Nossa, Ela não perdoou, então ela não se libertou daquilo a vida inteira. A cabeça dela começou a dar looping, porque ela não conseguia deixar de pensar nisso. Foi uma coisa que feriu demais, né? E aí, gente, totalmente. se você tá afim de se reconciliar, isso exige uma mudança, né, da outra pessoa. É o momento de você fazer suas exigências para poder conseguir voltar de uma forma que você vai se sentir mais confortável e confiável, tá? E aí não vou dar ideia para vocês nisso não, aí vai de cada um, tá? Vamos lá. Eu quero fazer para vocês uma pergunta que você vai se fazer quando se isso acontecer com você. Eu espero que não aconteça, mas se acontecer ou acontecer, você vai se fazer essa pergunta: por que ele fez isso comigo? Ou por que ela fez isso comigo? Porque se você nem desconfia e você toma aquele susto, você fala, gente, como assim? Por quê? Eu me dedico, eu sou bacana, eu faço tudo, eu não traio, eu tô aqui, eu trabalho, volto para casa, eu ajudo nas funções. Por que isso aconteceu comigo? Né? E aí, gente? Ô, Gena, deixa eu falar uma coisa. Legal trazer aqui, que você está falando de constelação. Sim, Lá atrás, né? De repetir padrões, ancestrais, etc e tal. A gente pode trazer aqui também agora a questão da mulher que está fora do lugar. E vice-versa, né? Mas vamos dar um exemplo da mulher aqui, que ela está mais no lugar de mãe do que de esposa. sim. Ela doa demais. E a gente, energética, porque é energia, tudo é energia. Você pode, Sim, eu sou esposa, mas se você está fazendo papel de mãe, filho não tem relação com mãe. Então, seu marido não vai te procurar. E aí ele vai buscar o quê? A mulher lá fora. Porque você exatamente. não está sendo mulher, você está sendo mãe. Então, Você tem que separar essas coisas, né? É a tal da namorada mãe, da esposa mãe, né? exatamente. Então tem isso também, né? Olhar para essa dinâmica. É muito difícil, né? A pessoa que não tem esse conhecimento ter esse olhar, mas a gente está aqui para isso, né? É. Igual a Gina, ela é mentora de relacionamento. Você está em dúvida da relação, marca uma sessão. Eu quero É. entender o que está Vamos bater um acontecendo. Traz papo, me agora. chama no direct, A me chama. dinâmica é essa, eu estou na dúvida disso. Qual que é o seu olhar? Porque às vezes ela vai trazer uma coisa que você nem imaginou. E aí você vai ficar atenta naquilo dali, entendeu? É. Então, Não, isso aqui terapia é importante, gente. É é. muito importante. É A muito. gente, essa pergunta que eu falei, por que ele ou ela fez isso comigo, é a primeira que surge, porque a vitimização ela passa por cima da gente como um trator. Não dá para não ser vítima mediante uma situação como essa. Só que eu trabalho para que quem vem com essa demanda para mim entenda, e eu acho que isso é muito legal, né? Por que ele fez isso comigo? Porque você aceitou uma pessoa que era muito pouco para você e você não se deu conta, Uhum. né? E normalmente as pessoas chegam aqui assim, ó, curvadas, sombrias, com roupa escura. É de praxe. Assim, bem com o ombro fechadinho, sabe? Assim, e vai contando a história, e na hora que vem a hora da raiva, aí abre um pouco e fala. Quando isso passa, quando a gente trata, a pessoa tá aberta, tá iluminada, sabe? Tá Até o semblante muda, né? organizada, né? Tá organizada. Então, às vezes, a gente se encolhe para caber no mundo da pessoa. Por Isso é quê? triste demais. A gente não tem que encolher, a gente tem que somar, né? Nem encaixar, não, é somar. A gente tem que somar. Não é a metade da laranja, né? São duas laranjas inteiras, porque você tem que vir inteiro para a relação e a outra pessoa também. Vão haver Sim, diferenças, vão haver divergências, né? Porque toda pessoa, casal que convive, tem isso faz parte da vida. Mas é necessário que você tenha um olhar para as escolhas que você tem feito para as suas relações. Isso tem muito a ver sim, com a sua autoestima, isso tem muito a ver com a sua história de vida, isso tem muito a ver com as suas feridas, com a sua criança interior, sim, né? sim. E muitas vezes é uma chavinha que vira aí dentro de você, que está inconsciente, que a coisa toma uma proporção maravilhosa na sua vida. Né? Então, acho que é isso. E aí, gente, como que a gente reconstrói, né, essa autoestima? É uma coisa que vocês já podem fazer, né? Primeiro, nada de ficar maratonando série, sem dormir. Prioriza teu sono. Acorda mais cedo, dorme mais cedo, vai treinar. Ah, não tem dinheiro para academia. Vai correr, caminhar na rua de graça, não paga nada, né? Estudar, vai ler um livro, vai focar numa coisa que vai te deixar melhor, que vai te Ai, mas evoluir. não dá pra ler, não dá? Será? A cabeça deve ficar lá, ó. Tem gente que prefere, tem gente que prefere. É impressionante, impressionante. Tem gente que foca ali em estudar, 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 porque fica focado na matéria e não pensa no que aconteceu. Olha que loucura. Viajar, eu viajei muito quando eu me separei. Viajei demais, 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 demais. E conheci lugares que eu nunca tinha ido, fiz coisas que eu nunca tinha feito, e isso me ajudou muito, assim, foi bem legal. Trabalhar, né? E essa a gente direciona essa raiva pro trabalho, e a Sim, coisa flui. Fazer terapia, gente, tá? Terapia é importantíssimo. vida.
Terapia é importantíssimo, porque você precisa se equilibrar. E muitas vezes, eu sou contra remédio, tá, gente? Mas muitas vezes, até uma química é necessária para te equalizar. Não precisa tomar pro resto da vida, mas No início, né? no início, para te No, equalizar. no olho do furacão ali, É, até que a situação. Eu para te também ajudar a penso levantar da assim como cama, você. para te ajudar a levantar da cama, fazer você Uhum, reagir, né? sim, Então, eu acho que isso é importante, então. Crie novos projetos, eu acho que é legal pensar em uma coisa diferente para fazer, ocupar a cabeça, não ficar no ócio, porque se você ficar no ócio, cabeça vazia, você vai pensar besteira, e aí não vai ser legal, né? E é, aí, gente, sinais de que você está superando, tá? Eu acho essa bem legal, né? Você consegue falar sobre o assunto sem chorar, sem desmoronar, sem mudar a feição, você já fala com muita naturalidade. Você para de investigar, deixou de ter interesse, deixa de seguir, entendeu? Não fala mais. Assim, não faz diferença. Acabou, né? Deixa de querer vingança, porque é um sentimento que vem com muita força para algumas pessoas. Tem gente que quer vingar, entendeu? E aí tem sim, gente que faz coisa errada aí até por conta disso, né? sim, É, sim, age de forma contra, né, uma forma ilícita, digamos sim, assim, né? Você consegue imaginar um futuro, você já consegue ter uma meta, pensar numa coisa que você quer para frente. Então isso é um indício. Você volta a sorrir, porque nesse momento você não tem condição de sorrir, você fica apático, né? Faz planos, percebe que pensa cada vez menos na pessoa, né? Então, assim, gente, é basicamente isso. A gente falando assim, parece que é simples. Não é simples. É um trabalho complexo, é um trabalho que envolve sim, muita entrega, é um trabalho que envolve muita força de vontade da outra parte e que se a pessoa se dedicar, ela vai conseguir sair. Mas se não se dedicar, é perigoso, né? Ao invés de você florescer, você definha, né? Então, é. Até é, porque, né, Ogena, essa dor, ela gera um esgotamento físico. é, É físico, é, entendeu? E às vezes a pessoa fala, eu não tô afim de ir na terapia. Eu tô levando isso para o meu luto, né? Eu vou chegar lá, eu vou chorar, eu não aguento mais. é. Mas a gente precisa forçar, né? A gente precisa tirar força, né? Eu sei de onde, a gente fala que não sabe de onde, a gente sabe de A onde. gente sabe exatamente, né? É, Eu para acho que é poder isso. seguir, porque senão a gente fica na situação. E aí, esse negócio de falar, as coisas melhoram com o tempo, não, o tempo não melhora nada. O que melhora é você fazendo o movimento que tem que ser feito com o passar do tempo. Exatamente. Usar os seus É aquela braços. coisa de puxar o esparadrapo, né? Não dá para puxar devagarzinho que dói. Puxa de uma vez só, porque arranca e aí acaba. Né? Você Exatamente. tem que viver isso, você tem que passar por isso. Vamos passar É. rápido, vamos passar estruturado, né? Eu acho que é Sim, isso. sim. Eu deixei uma frase aqui, uma reflexão para a gente pensar, né? Talvez a maior traição que você possa cometer agora seja continuar abandonando a si mesmo, né? Alguém que já fez essa escolha. Então, toma muito cuidado ao ser traído para não se trair. Eu Porque acho isso muito essa é a pior interessante. traição, né? É a autotraição, né? É, Essa é a é, pior de é. todas. É assim, claro, gente, que há casos e casos, eu tô falando aqui de uma maioria que chega, demanda, mas tem casos muito complexos, né? Teve um caso de um rapaz, a vida dele, cara, desmoronou. Aconteceu milhões de coisas na vida dele, tava dando tudo errado, assim, ao longo dos meses. Cada dia uma coisa pior. Quando ele achava que não podia piorar, piorava mais. E por fim ele pegou a traição da esposa. E aí, o que que acontece? Ele precisava se reerguer financeiramente, profissionalmente, né, moralmente, e separar ele não estava conseguindo lidar com aquilo. Então, ele deu um tempo. Ele foi resolver o que era prioritário, se recolocar, se reerguer, Sim, se fortalecer, para depois pensar o que ele ia fazer com aquilo. Né? Acabou que eu sim. nem soube o que ele fez. Eu sei que ele estava bem quando ele saiu e depois ele falou: eu vou decidir, eu ainda não sei. Eu falei: o que você decidir, ó, eu assino embaixo. Então, tem casos e casos, entendeu? Então, Sim, não sim. dá para a gente, Com né, certeza. criar um modelo, uma forma, mas o mais Sim. perigoso é você se trair. É. Né? Você deixar a sua autoestima Nossa, baixa. muito bom. Né? Muito É bom. isso. Nossa, a Olha hora como é que passou a hora, rápido, a hora né? passou, já é 9:02. Menina, a hora 9:02. passou muito rápido. Nossa, eu adorei, Você Gena. gostou? Adorei, adorei. Eu Ah, tenho certeza que todo mundo que ficou aqui também Ai, gostou. O gente, depois me pessoal, dá o feedback, por favor. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Se quiser trocar uma ideia comigo, eu tô aqui, tá? Pode me chamar no direct, né? sim, Tenho muito prazer. Eu falo com todo mundo que me chama, tá? Exceto para me cantar. Se for para me cantar, eu não falo, não. Mas se for para eu querer tratamento, se for para querer melhorar, aí tá tudo certo, tá de boa. sim. Né? Eu falo com É, todo não, mundo que é, me procura. Falo mesmo, não é ficar monossilábico, eu converso, eu quero entender, entendeu? sim. E muita gente vai assistir a gravação também, né? Eu vou deixar gravado aqui. Isso, É, ótimo. só lembrando, pessoal, o que que acontece? Eu, depois que termina a live, eu dou uma acelerada, pouca coisa, no vídeo. Eu Uhum. ponho um pouquinho ele mais acelerado, né? E aí eu não consigo voltar com ele aqui para o Instagram na íntegra. Então ele vem aqui só 20 minutinhos. Mas no YouTube ele vai inteiro. Ótimo. Então, só para quem, né, quiser indicar para alguém e tudo. Porque, gente, é um assunto que realmente mexe com muitas pessoas, né, gente? Não É uma mexe. dor.
né? É, A traição é motivo de muita coisa errada que acontece aí na vida, né? É, autoextermínio, né? É sim, exterminar, né, a outra parte, enfim. sim, Então sim. a gente tem que tomar muito cuidado, é um negócio muito delicado e a gente não pode menosprezar o sentimento da pessoa que foi traída. Sim, Né? A gente tem que olhar para ele com carinho, com cuidado, com acolhimento, né? Porque sim. não é muito bom eu daqui, a terapeuta de relacionamento, falar do relacionamento da outra pessoa. Né? Se Muito acontecer fácil. comigo, como é que eu resolvo? Não tô Aham, sim, resolvendo, sim. entendeu? Então é fácil falar dos outros, mas quando acontece com Sim. você, é difícil. Porque já aconteceu comigo também. Aí eu vivi a síndrome do impostor. Falei, PQP. Eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso, idiota. Você caiu nisso? Como assim? Né? E aí, não, eu sou É, humana. mas a gente está no processo, O né? meu A gente não está CNPJ é uma pronto. coisa, meu CPF é Com outra. E certeza, com eu só certeza. acelerei meu processo. Eu É. consegui ser Tem mais muitas rápido. coisas que eu ajudo as pessoas a resolverem que eu percebo que eu tenho essas dificuldades em mim. E tá Exatamente. tudo bem, né? É isso aí. E às vezes a pessoa chega e ela vai relatar e eu falo, parece que ela tá falando de mim. É, Olha é pra você isso ver aí. como que vem, né? Tipo assim, olha, o caminho é esse, né? É, Mas é isso, gente. É sem julgamento, sem crítica, é isso. com Vai muito chegar para quem acolhimento. precisa chegar. Eu É, acho que é isso. Daqui com foi de certeza. coração aberto. Eu tenho Eu certeza. adoro falar desse tema. Eu acho que quem quiser, entendeu? Encaminha com as amigas, fala com todo mundo aí, que eu acho que vale a pena assistir, eu acho que vale a pena a gente. Se você sair daqui com uma frase na cabeça, eu já estou muito feliz e muito satisfeita. Pois é. A Mara foi a primeira vez que ela participou. Eu quero sempre participar. Toda quarta-feira, Mara. Ah, Cada legal. semana a gente fala de um assunto. Ela tem algumas amigas que precisa ver. Vou enviar. Isso mesmo, gente. Vamos Isso mesmo. despertar a consciência do povo, É porque isso quanto aí. mais gente sarada e feliz, menos gente enchendo o saco dos outros. Né, não? Exatamente. É isso aí. Então é isso, gente. Olha só, semana que vem nós vamos falar. Olha que interessante. Como o seu ponto de vista cria os seus relacionamentos. Olha Oh, isso! maravilhoso. Uau! Essa eu não vou perder, não. Essa eu não vou perder, Nossa, tá não. muito bom. Aqui, gente, então é isso, Gena. Eu quero te agradecer de novo, de coração, Ah, porque eu que você, ó, agradeço o uma convite. Que querida. isso. Toda vez Pode que me eu te chamar chamo, também. você já vai pensando no próximo aí, tá? Tá, joia. Eu vou pensar assim. Então Deixa tá. comigo. Eu adoro. Quero Tá? agradecer todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir a gravação. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.